Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus e também da do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui. Este é o meu canal, Adriano Rodrigues Oficial. Que bom que você chegou até aqui. E se você chegou aqui, eu quero lhe pedir, antes de nós começarmos este vídeo, eu quero lhe pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando nós tivermos novos vídeos aqui no canal. Também compartilhe com seus amigos, comente aí embaixo. Vamos disseminar a boa leitura teológica cristã. Quanto mais pessoas nós pudermos alcançar através deste canal, mas vidas serão edificadas. E desta feita eu quero falar com vocês sobre 5 dicas para um pregador. Isso mesmo, 5 dicas para um pregador. Vamos começar então? Eu quero falar sobre a primeira dica, sobre um pregador. Então, o pregador no púlpito, ele deve evitar os gracejos. Sim, isso mesmo. Sempre lembrando que o púlpito não é lugar de gracejos. Um púlpito não é um picadeiro. Então, o pregador, ele deve, em primeiro lugar, evitar as palhaçadas em cima do altar. O pregador, ele está ali para a ministração da palavra. A palavra é uma coisa séria e ela precisa ser ministrada. Vidas estão ali para serem alcançadas através da mensagem do pregador. Então o pregador precisa, em primeiro lugar, evitar as palhaçadas, evitar as piadas. Ali não é um lugar em que o pregador está ali para arrancar gracejos, sorrisos extravagantes da plateia. Então, o pregador precisa evitar também piadas, histórias fora de contexto. O pregador também precisa evitar gírias. O pregador está falando a uma plateia exigente. Ele não está falando com seu amigo, com seu colega. Então, o pregador precisa evitar as gírias em cima do púlpito. Então, em primeiro lugar, o pregador precisa ou deve evitar os gracejos. Em segundo lugar, a segunda dica que eu quero dar, o pregador ele precisa se cuidar, ele precisa ser coerente na hora de se vestir. O pregador ele precisa se vestir com singeleza e modéstia. Ele deve evitar roupas com muitas cores ou brilhos. Lembrando sempre que o pregador ele não é o centro das atenções. O centro é Deus. O centro é a Bíblia e a palavra que o mensageiro está trazendo, e não propriamente o pregador em si. Então, em segundo lugar, a segunda dica que eu quero dar, ele deve se cuidar na hora de se vestir com modéstia, vestir com singeleza. Terceira dica que eu quero dar, que um pregador ele deve se cuidar com a altura da sua voz. O pregador, na hora que ele assume um púlpito, ele tem que cuidar na sua voz, não falar muito baixo,
o auditório não vai entender. Se o pregador estiver ali com balbúcias, falando de forma ineligível, a sua plateia, o seu auditório que está ali para ouvi-lo, não vai entendê-lo e vai sair dali sem saber qual foi a mensagem que o pregador quis trazer para aquele dia. O pregador também, ele não pode falar de forma gritando, de forma que os seus ouvintes venham a prejudicar a audição da sua plateia. Então o pregador não pode falar de forma muito baixa nem muito alta, mas ele tem que falar de uma forma em que todos possam ouvir e entender a pregação que ele está ministrando. Mais uma coisa, o pregador ele precisa cuidar da sua respiração, da sua voz, da nasalação, não falar pelo nariz. Isso vai ficar meio estranho, esquisito. Então a sua plateia não vai entender quando o pregador tem aquela voz anasalada, que ele fala pelo nariz. Quarta dica que eu quero deixar aqui para vocês o pregador precisa e deve manter a ética no púlpito. É muito bonito quando um pregador ele assume o púlpito e ele agradece o pastor local, o pastor que está cedendo naquele momento o púlpito para que ele possa usá-lo. Então isso é ética, é ético quando um pregador assume o púlpito e ele menciona, ele agradece o pastor. Também ele precisa agradecer a pessoa que lhe convidou para aquele momento, a pessoa que lhe trouxe ali naquele determinado local. Então ele precisa ser ético, ele precisa agradecer o pastor local e a pessoa que lhe convidou. Também o pregador precisa cumprimentar, se naquele momento, naquele dia ali, houver algumas autoridades presentes. Então o pregador ele precisa agradecer as autoridades que ali houver naquele momento. Mais uma coisa, o pregador ele deve ser educado com as pessoas que estão ali para lhe ouvir, com a sua plateia, com as pessoas que estão, os obreiros que estão ali no altar naquele momento. Quinta e última dica, mas não menos importante. Talvez esta seja a dica mais relevante que eu quero dar aqui. A dica mais importante deste momento o pregador precisa respeitar o horário. É isso mesmo. Ele precisa estar ciente que no outro dia os irmãos trabalham. Muitas das vezes o pregador ele vai ministrar ali a sua ministração e ele vai sair dali, ele vai para a sua casa ou vai para um hotel aonde ele estiver hospedado, e no outro dia muitos pregadores eles vão dormir até mais tarde. Mas os irmãos que estão ali na plateia não. O outro dia eles precisam trabalhar. Então o pregador tem que respeitar, precisa obedecer o horário. Eu já vi muita gente dizer: não, hoje eu vou pregar e é o Espírito Santo que está mandando aqui. Eu só vou parar quando o Espírito Santo mandar. Querido, não faça isso. O Espírito Santo, ele é ordeiro. O Espírito Santo, ele trabalha dentro da ordem. Aonde houver desordem, bagunça,
falta de respeito, o Espírito Santo, ele não opera, ele não trabalha. O pregador precisa estar ciente do horário que lhe foi dado, do tempo que lhe foi concedido, e não pode passar deste tempo. Seja lá qual for o tempo que lhe foi dado, se lhe deu 5 minutos, se lhe deu 15 minutos ou se lhe deu 30 minutos, não passe do horário. Muitos pregadores, eles fecham a porta. Por quê? Porque eles passam do horário, eles são negligentes ou não têm negligências sobre o horário. Então eles acabam fechando a porta para eles mesmos por causa dessa questão. Então, querido, se você quer ser abençoado como pregador, se você quer ser abençoado no seu ministério, aprenda isso. É preciso respeitar o horário. E com certeza Deus estará te abençoando. Amém? Então essas são as 5 dicas que eu quero deixar para você aqui hoje e quero te pedir mais uma vez, se você está sendo alcançado, abençoado, edificado por essas palavras, por essas dicas, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e vamos alcançar mais vidas. Amém, querido? Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, querendo Deus.